Esses critérios de divisibilidade são, sim, uma lista de dicas, macetinhos que nos ajudam a verificar se um número é divisível por outro. Ah, vou ter que decompor lá esse número aqui. Preciso decompor esse número aqui. Nossa, velho. Vamos lá, vou decompor. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 4? Dá para dividir por 5? Nossa, como é que eu vou saber? Vou testar um por um? Não, né? Usando os critérios de divisibilidade, eu consigo agilizar o processo. Já posso dizer para vocês, só de olhar, que ele não é divisível por 2. Que ele, se não é divisível por 2, não vai ser divisível por 4, 6, 8, por nenhum outro número par. Dá para dividir por 5, sabe? Só de olhar assim para ele. Uma olhadela mais atenta, deixa eu ver aqui. Não, tá. Não dá para dividir. Dá para dividir por 3. Enfim, tem várias possibilidades aqui, né? Claro que não vou ficar fazendo essa tortura com vocês. Vou mostrar para vocês quais são esses critérios. Bom, na teoria, diz assim, no nosso material. Critérios de divisibilidade são regras simples que permitem verificar se o número inteiro A é divisor do número inteiro B, baseando-se em propriedades da sua representação decimal. Essa parte aqui, ó, é muito importante, porque como é que os caras inventam esses critérios de divisibilidade? Através de propriedades da representação decimal. Por uma questão de tempo e por uma questão de não causar de vocês ficarem tranquilos ao final da aula de hoje, eu não vou provar os critérios. Minha vontade era de dizer por que esse critério funciona. Só que aí eu ia ter que usar uma álgebra que não é habitual de vocês. Não é habitual de quem está no ensino médio. E aí isso pode assustar. O cara vai dizer assim, mas eu achei que eu sabia distinguir um número divisível por 2. Mas aí o cara encheu o quadro de x e y e n, não sei o quê. Agora eu já nem sei mais quando é que o número é par. Não é essa a minha intenção. Mas eu quero que vocês saibam que tem porquês. Tem uma explicação. Um número inteiro A é divisível por um inteiro B diferente de zero, se e somente se existir um K inteiro, tal que A é igual a K vezes B. Repara numa coisa, ele disse que esse número K é um número inteiro. Só para a gente relembrar, os inteiros, gente, são os negativos, menos 3, menos 2, menos 1, o zero e os naturais, 1, 2, 3. Estes aqui são os números inteiros. Estes são os números inteiros. Por que é importante a gente saber disso? Porque os múltiplos podem ser positivos ou negativos. Via de regra, a gente trabalha com o K natural, ou seja, os positivos. Mas valem os negativos também. Pode ser. Isso a gente vai precisar... Em um dos critérios de divisibilidade, fala de positivo e negativo. E aí, como é só em um, a pessoa pode dizer, tá, só vale para esse? Não, vale para qualquer outro. Mas a gente costuma usar esses caras aqui, que são os naturais. Tá? Inteiros, eles são representados pela letra Z. E todas as letras que representam conjuntos numéricos, elas vêm com um diferencial. Para vocês não confundirem o Z, que a gente usa normalmente, a gente faz uma diferenciação. Para vocês não olharem para o N
e pensarem que é o N normal, a gente faz uma diferenciação. Para olhar para o R e pensar, o que é isso? Ah, é o conjunto dos reais. Toda vez que tiver uma letra, o próprio Q, com um risquinho, eu estou diferenciando essas letras para que vocês saibam que nesse contexto, escritas dessa maneira, elas representam conjuntos numéricos, tá? Uma observação que a gente usa muito na matemática é o asterisco. Qual é a função do asterisco em um conjunto numérico? Em qualquer conjunto numérico, o asterisco tira o zero. O asterisco tira o zero de qualquer conjunto. Não vai tirar do nosso, tá? A gente vai usar. Tanto que não tem o asterisco aqui. Mas se vocês estiverem lendo uma questão, estudando, e se depararam com uma letra que representa um conjunto numérico, e do lado dessa letra tem o asterisco, significa isso. O zero não está sendo considerado naquela questão, naquele contexto ali. Quero chamar a atenção deste K, porque, para a gente, na prática, é quem constrói os nossos múltiplos. Eu vou deixar ele escritinho aqui, e quando eu precisar dele, eu converso com ele e vou mostrando para vocês. Primeira parte, né, primeiro critério que a gente vai ver, é o critério da divisibilidade por 2. E aí diz assim, um número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par. Aí a gente tem uns exemplos ali. 5.040 é divisível por 2, pois termina em 0. 237 não é divisível por 2, pois não é um número par. 6.516 é divisível por 2. Por quê? Porque é par, termina em 6. Então, terminou em número par, esse número é par. E sendo par, ele é divisível por 6. Por 2, desculpa. Quero dar um exemplo aqui. Um exemplo dessa formulinha. Formulinha, né? Formulinha é bom de dizer. Dessa formulinha. Olha o que acontece, gente. Quando eu falo que o 5.040 é múltiplo, é divisível por 2, ou seja, é múltiplo de 2, eu estou dizendo que existe um inteiro, K, que multiplicado pelo 2 resulta em 5.040. Nesse caso, é o 2520. O 2.520. Em outras palavras, como é que eu saio do 2 e chego no 5.040? É só multiplicar o 2 por 2.520. Esse cara aqui, ó, faz o papel de K da nossa fórmula. E eu gosto de destacar isso, porque quando as pessoas olham para isso, costumam pensar, eita, nós, K, A, B. Nossa, vou ler de novo. Um número A é divisível por B quando existe este K aqui. Olha só, o 5.040 é divisível por 2. Por quê? Porque existe o 2.520. Então, o A é divisível por B porque tem esse K aqui. Dá uma vontade muito grande, não sei em vocês, né, mas em mim dá, de isolar o K. Ele está sendo multiplicado por B, então esse B pode passar dividindo. Olha só. A dividido por B é igual a K. A, 5.040, dividido por 2 é igual a 2.520. É assim que tu determina o valor do K. É só dividir o 5.040 por 2. É só dividir o A por B que tu determina o K. Mais do que simplesmente decorar o critério, é legal entender como a gente está chegando lá. Os números pares, bem tranquilo. Todo número par é divisível por 2. Critério de divisibilidade por 3. É talvez o mais famoso. Não sei se é o mais usado, é o mais famoso. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Primeira aula, primeiro vídeo,
fala de valor absoluto, fala de algarismo, fala de tudo isso. Por isso a importância da gente ter uma matemática básica, bem forte, bem fundamentada. Que aí eu leio isso aqui e entendo cada palavra. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos, dos seus algarismos, for divisível por 3. Exemplo, 234 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é igual a 2 mais 3 dá 5, mais 4 dá 9. E como 9 é divisível por 3, então 234 é divisível por 3. 421 não é divisível por 3. Ali deu um tilt na minha digitação. Não é divisível por 3. Por quê? 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, a soma dá 7. E o 7 não é divisível por 3. Então, 421 não é divisível por 3. Claro que, lá no final dos slides, eu vou mostrar para vocês, né, quem são os divisíveis por 3. São os múltiplos de 3. E isso a gente precisa lembrar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. A gente precisa saber quem são os divisíveis por 3 para a gente deduzir isso aí. Toda vez que eu estou falando sobre os divisíveis por 3, eu lembro da minha infância. Eu estava na 7ª série, 12, 13 anos, e me mudei para uma cidade grande, fui para a capital, fui morar em Porto Alegre para estudar lá, e aí comecei a ir de ônibus coletivo, urbano, cada lugar chama de um jeito, e aí era longa a viagem, o trajeto da escola para casa e vice-versa, e de casa para casa. E aí eu sentava no ônibus e ficava ali horas escorado naquela... Horas também estou exagerando, né? Mas dava uns 45, 50 minutos. Então eu ficava lá olhando e, cara, um monte de movimento, um monte de carro. E aí a minha diversão era somar as placas dos carros para ver se era divisível por 3. Olha a diversão. Coisa mais inútil da vida, mas me deu uma prática para somar as coisas. E aí eu vou pedir para cada um de vocês me dizer 4 números. Pode dizer aí, Leopoldo, por favor. 4 números. 4 algarismos, para a gente formar como se fosse uma placa de carro, tá? Esse aqui não dá para dividir por 3. E não é que eu somo rápido. Depois eu vou dizer para vocês. A soma aqui, ó, é 5. Próximo. 4. 4, 5, 7, 9. Aqui a soma é 7. 3, 6, 1, 9. Aqui a soma é 1. 2, 5, 7. Só mais um numerinho aqui. 8. Pode ser. Aqui a soma vai ser 7. 1, 7. Aqui a soma é 5. Quando eu quero somar, eu não somo. Tem uma explicação matemática que eu fui descobrir depois, né, estudando. Mas como é que eu somo esses valores? Eu vou eliminando o 9. Toda vez que eu conseguir fechar a soma 9, eu elimino. Olha só. Para somar esses caras aqui. 1 mais 5 mais 8. Eu poderia fazer assim, ó. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 8, 23. 2 mais 3, 5. Mas olha como eu faço. Eliminei esse 9 aqui. 1 mais 8 dá 9. Sobrou 5 e é a soma. Que viagem, né? Aqui, 4 mais 5 dá 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 7, 25. 2 mais 5, 7. Olha como é muito mais fácil fazer. Tira esse 9. 4 mais 5 dá 9, sobra o 7. E foram vocês que inventaram esses números, não fui eu. Ó, 3 mais 6, 9, mais 1, 10. 10 mais 9, 19. 1 mais 9, 10. 1 mais 0, 1. 3 mais 6 dá 9, aqui dá 9, a soma é 1. Nossa! Aqui,
Aqui eu já errei, ó. Fui fazer muito rápido, já vi que errei. Não sei se errei, vou ver agora, mas errei. Ó, 2 com 7 dá 9. Para fechar 9, eu vou pegar um desses 5 e vou botar aqui. Se eu tirar um desses 5, vai ficar 4. Entenderam? Tem 5 e 8. Vou tirar um daqui para fechar 9 aqui e vai dar o 4. Aqui, 9, 7 mais 1 dá 8. Está faltando 1 aqui para fechar 9. Tiro 1 daqui e fecha 9. Se eu tirar 1 daqui, dá 5. A gente ganha muito tempo para fazer para somar, né? Para ver se é múltiplo de 3. Claro que com 4 algarismos vai ser difícil acontecer. Normalmente vai ser 2, 3 no máximo. Então, com a prática, vocês agilizam muito esse processo. Desses aqui, nenhum era múltiplo de 3. Por quê? Porque a soma não é um múltiplo de 3. Nenhum é divisível por 3. Dizer que é múltiplo de 3, dizer que é divisível por 3, é a mesma coisa que dizer que é múltiplo de 3. Ó, o B é divisível por 3, porque ele é múltiplo de 3. Pegar um exemplo que né? Pegar o exemplo do material ali. 234. 234 é divisível por 3, ó. 2 mais 3, 5, mais 4 dá 9. Por quê? Se eu pegar isso aqui, vai ter um valor K que eu multiplico por 3 e chego nesse cara aqui. O valor vai ser 234 dividido por 3. Isso aqui vai dar 7, dá 21. 8 dá 8. Não, aqui é 4. 8 dá 24. Vocês viram o que o meu cérebro fez comigo agora? 78 é a resposta. Eu vou mostrar para vocês porque isso acontece muito, tá? Ó, estou fazendo aqui. 23 dividido por 3, 7. 3 vezes 7, 21. Sobrou 2. Meu cérebro já foi um pouco mais na frente, baixou esse 4 e disse que vai ser 8 a resposta aqui. 8 vezes 3, 24, a resposta vai ser 8 lá. Só que aí meu cérebro boca aberta, ou meu corpo boca aberta, não sei quem é mais boca aberta, ao invés de botar o 8 lá, botou o 8 aqui, que já era a resposta, né? E aí opa, como assim? Isso acontece muito, tá, gente? Especialmente quando vocês estão sob pressão. E querendo ou não, eu estou aqui sob pressão. Eu estou pensando nisso aqui, estou fazendo isso aqui, estou pensando no que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Estou sempre pensando adiante, né, até para fazer ligações para as coisas fazerem sentido. E às vezes a gente senta para fazer a prova ansioso, nervoso, querendo fazer a questão 3, sem ter feito a 1, sem ter feito a 2, e comete esses pequenos equívocos. Deixa o cérebro nos enganar desse jeito assim. Bom, voltando aqui então. Eu tenho o meu A, o meu K e o meu B. Então aqui o K é 78. Múltiplo de 3, tranquilo, né? Divisível por 3. O critério de divisibilidade por 4, um número vai ser divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos, os dois últimos da direita, for divisível por 4. Exemplo, 1800. Sim, é divisível por 4 porque termina em 00. 4116 é divisível por 4? Sim, por quê? Porque 16 é divisível por 4. Então, para saber se o número é divisível por 4, tu olha para os dois últimos, ó. Esse aqui é divisível por 4? É, porque 24 dá para dividir por 4. 3.850 é? Não, porque o 50 não é divisível por 4. Então, para saber se o número é divisível por 4, basta olhar para os dois últimos algarismos e ver se esse número é ou não divisível por 4. Lembrando que esses critérios vão ajudar a gente na resolução de outras questões, assim, mais amplas. É uma ferramenta que nos ajuda. Dificilmente o Enem vai cobrar uma questão direta assim de divisibilidade. Mas lá no meio, tu vai precisar desses conceitos, desses conhecimentos. Talvez um dos mais simples
E eu não sei, quando eu falo isso, não sei se eu concordo ou não, mas o 2 é muito fácil, o 3 é muito fácil, o 4 é muito fácil. Se eu aprender, fica muito fácil. O problema é decorar isso tudo, né? Mas o 5 a gente decora, até porque a gente estava acostumado antigamente mais, né, a ver as horas no relógio de ponteiro ali. Hoje em dia já não é tão comum assim, né? A gente olha muito o telefone a hora nos telefones, nos aparelhos, né? E isso é uma característica até, né, do que vem acontecendo. Antigamente a gente tinha despertador em casa, tinha o relógio de pulso, tinha uma bússola, um cronômetro, tinha um monte de equipamento. Hoje em dia tu tem tudo num só, né? Então até para ver as horas a gente não usa mais tanto os relógios de ponteiro. E eu aponto para lá, tá, pessoal de casa, porque ali tem um relógio de ponteiro. Aí o cara usa como exemplo. E aí no relógio de ponteiro ele anda de 5 em 5. E aí são os divisíveis por 5. Para um número ser divisível por 5, ele vai terminar em 0 ou 5. Simples assim. Olha para o último número e vê. Terminou em 0, é divisível por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Terminou em outro número, não é divisível por 5. Então o 55 é divisível por 5 porque termina em 5. O 90 é divisível por 5 porque termina em 0. Ah, deixa eu terminar o exemplo, né? O 87 não é divisível por 5 porque não termina em 0 nem em 5. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas o 90 é par. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Ah, mas o 90, se tu fizer 9 mais 0, dá para dividir por 3, né? Porque a soma é divisível por 3. Dá para dividir por 3. E dá para dividir por 5 também? Dá. Ninguém é proibido. Nenhum número é proibido de ser divisível por vários outros. Então, uma divisibilidade não exclui necessariamente outras, né? Então, o número pode ser divisível por vários. Quer ver? Se eu pegar e fizer 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, eu vou ter 120. Olha só, até agora a gente estudou esses 4 critérios de divisibilidade. Se eu for analisar o 120, ele é divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 4 e é divisível por 5. Pode isso, professor? Pode, está aí, ó. É o que está acontecendo. E se a gente pensar um pouquinho mais, dá para dividir por 6, dá para dividir por 10, dá para dividir por um monte de coisa, esse 120 aí. Então os critérios não são excludentes. Próximo critério, critério de divisibilidade por 6. Aí, o 6 ele é recorrente. Para tu saber o critério de divisibilidade por 6, tu tem que saber o critério do 2 e do 3. Por quê? Vai ser divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3. Vai ser divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3. Por exemplo, 312. Tu olha para o 312 e pensa, dá para dividir por 6? Olha para o 312. Dá para dividir por 6? Primeiro tu vai ver, é par? É. Então dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Sim, a soma é divisível por 3. Então, se dá para dividir por 2 e por 3, consequentemente, vai ser divisível por 6. O 312 é divisível por 6. O 5.214 é divisível por 6, porque é divisível por 2, ele é par, e é divisível por 3. Se tu somar ali, ó, a soma é 3. Ele deu soma 12. Né? Estão vendo aqui a soma? 12. Mas se tu somar o 1 mais 2, vai fechar a soma 3, que é também divisível por 3. O 716 é divisível por 6? Não. Por quê? Porque ele é par. Ele é par
portanto é divisível por 2. Mas a soma dos algarismos vai dar 5, que não é divisível por 3. A soma dos algarismos dá 5, então ele não é divisível por 3, só por 2. Então não me serve. Tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 3.405, bom, não é divisível por 6. Por quê? Porque não é par. Então ele já não é divisível por 2. Mas ele é divisível por 3, professor. Beleza, mas tem que ser os dois ao mesmo tempo. Se a gente imaginar ali, ó, pode ser na tela mesmo. Se a gente imaginar aqui todos os números do mundo que são divisíveis por 2. E se a gente imaginar aqui todos os números do mundo que são divisíveis por 3, nesse círculo, todos os divisíveis por 2, e aqui todos os divisíveis por 3. Aqui dentro, ó, dessa região que eu estou pontilhando aqui, esses números são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Consequentemente, eles são divisíveis por 6. São divisíveis por 6, porque é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Esse diagrama aqui vai nos ajudar no futuro a enxergar coisas assim, sabe? Então, sempre que possível, eu gosto de mostrar para vocês esse diagrama. Bom, divisível por 7. Alguns professores dizem que o critério de divisibilidade por 7 é tão chatinho que é melhor tu ir testando se o número é ou não divisível por 7. Bom, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês duas estratégias para ver se o número é ou não divisível por 7. Vocês escolham uma delas ou não. Se vocês concordarem com os professores que dizem que o método é chato, difícil, bom, vai lá e tenta. Como assim tenta, professor? Vou pegar o 553, que é o exemplo que eu trouxe no material. Olha só, 553. Sem critério de divisibilidade. Eu quero saber se isso aqui é divisível por 7. Cara, tu vai lá e divide por 7. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 55 menos 49, isso dá 6. Baixa o 3. 63 dividido por 7 dá 9. 63 deu 0. Resto 0? Bom, esse número é divisível por 7. Isso aqui é a maneira mais grotesca, digamos assim, mais brutal, é na força mesmo. Tu vai lá e divide por 7. Só que, se o número for muito grande, isso não é muito prático. Qual é que é o que os critérios dizem? Os critérios dizem o seguinte, o primeiro que eu vou passar para vocês, 553. E olha por que ele é chato. Porque tu tem que decorar isso. Tu tem que decorar. Tira esse último número, tira o último algarismo do número. Tira o último algarismo do número. E multiplica por 2. E faz o que sobrou, menos o último vezes 2. E aí, 55 menos 6, 49. Aí tu já não vai mais analisar esse cara. Tu vai analisar esse aqui, ó, o 49. Bom, o 49 dá para dividir por 7, né? Dá. Então, ok. O 553 é divisível por 7. Tá, professor? Mas se eu chegar aqui e mesmo assim não conseguir determinar se é ou não divisível por 7, repete o processo. Pega o último número e faz o que sobrou, 4, menos 2 vezes esse cara. 2 vezes 9, 18. 4 menos 18, menos 14. Olha o negativo aparecendo aí. Eu olho para o 14. É divisível por 7? É. Beleza. Bah, professor, eu ainda não sei se o 14 é ou não divisível por 7. Bom, repete o processo. Pega o último número e faz o que sobrou menos
2 vezes 4, 8. 1 menos 8, menos 7. Bom, agora deu, né? O menos 7 é divisível por 7. Então, 553 é divisível por 7. Exagerei aqui, né? Mas é legal para a gente ir repetindo o processo. Vou pegar outro número ali, outro exemplo que eu trouxe para vocês. O 210. Para saber se o número é divisível por 7, pega o último número e multiplica por 2. E faz o que sobrou menos o resultado. 2 vezes 0, 0. Olha que legal quando é o 0 no fim. Quando é o 0 no fim, é só tu eliminar o 0 e ver se isso aqui é divisível por 7. Como 21 é divisível por 7, então 210 é divisível por 7. Mais um exemplo. Eu vou pegar o último exemplo ali, o 4, o 1192, e vou ver se esse cara é divisível por 7. Olha só. Pego o último algarismo e faço 119 menos 2 vezes 2, 4. 119 menos 4, 115. Ainda não sei, professor. Repete o processo. O processo é, pega o último algarismo e multiplica por 2. E faz o que sobrou, 11 menos 10. 11 menos 10, 1. 1 é divisível por 7? Não. Se esse cara não é, consequentemente o... Opa, não é aqui, é esse aqui. O 1192 também não é divisível por 7. Essa é uma maneira de tu definir se o número é ou não divisível por 7. Eu já acho bastante coisa para o cara decorar, né? E ainda, mas eu falo, preciso falar. Quando o número é pequeno, essa é uma maneira boa de usar para definir. O problema é quando o número é gigante. Determinar se esse número aqui, ó, 3.430.797. Dizer se esse número é múltiplo de 7, ou divisível por 7. Imagina, tu pega o último e faz vezes 2. Aí tu vai fazer 3, 4, 8, 0, 7, 9, menos 14. Tu não vai conseguir saber se esse número aqui é divisível por 7. Aí tu vai repetindo esse processo trocentas vezes. Quando o número é muito grande, tu usa o próximo critério, que é esse aí. É possível testar a divisibilidade por 7 usando o outro método. Vamos ler junto aqui. Multiplique os algarismos na seguinte ordem. Unidade por 1, dezena por 3, centena por 2. Unidade de milhar por menos 1, dezena de milhar por menos 3, centena de milhar menos 2. E assim por diante. 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, menos 2. 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, menos 2. E depois tu soma tudo. Se o valor da soma for 7 ou múltiplo de 7, e pode ser positivo ou negativo, aí o número inicial é divisível por 7. Vou pegar o exemplo gigante que eu peguei antes ali. Agora já esqueci qual era. 3.480.729. Acho que era esse, né? Não sei. Parecido? Olha só. Tem que decorar a sequência. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. E aí tu começa da esquerda para a direita. E faz vezes 1, vezes 3, vezes 2. Vezes menos 1, vezes menos 3, vezes menos 2. Vezes 1. Esse é o processo. Professor, é muito trabalhoso. Mas ainda assim é menos trabalhoso do que tu testar se isso aqui é divisível por 7. Porque, 9 vezes 1, 9. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. 0 vezes menos 1, 0. 8 vezes menos 3, menos 24. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes 1, 3. E aí tu soma isso aí tudo. Eu gosto de fazer, quando tenho essas somas gigantes assim. Junto os positivos, junto os negativos. Antes eu vejo se ninguém se cancela, né? Aqui não tem nenhum que dê para cancelar, que dê 0. Então eu somo os positivos. 14 mais 6 dá 20. 20 mais 9 dá 29. Mais 3, 32. Menos 24, menos 8, menos 32. Nossa, 32 menos 32,
0. Consequentemente, esse número maluco que eu inventei aleatoriamente é divisível por 7. Porque deu 0 a soma. Não, mas aí até eu vou ter que testar isso. Foi muita sorte, eu chutei aqui um número mais aleatório possível. 3.480.729 dividido por 7. É verdade. A resposta é 497.247. Juro, eu chutei assim, aleatoriamente, deu bem direitinho. Vamos pegar outro exemplo, só para a gente reforçar. Vamos pegar esse método nesses números que a gente já conhece. Por exemplo, o 553. Sempre lembrando, 1, 3, 2. Então, tu faz o último algarismo vezes 1, o penúltimo vezes 3 e o antepenúltimo vezes 2. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 3 mais 15 dá 18. 18 mais 10, 28. 28 dá para dividir por 7. Então, 553 é divisível por 7. Ah, professor, mas e se não tiver tantos números? Vamos pegar o 28. 1 e 3. Multiplica o 8 por 1, fica 8. 2 vezes 3, 6. 8 mais 6, 14. Dá para dividir por 7 o 28. Consequentemente, o 553 também dá. Se eu repetir o processo aqui no 14, vezes 1 vezes 3. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, o 14 é divisível por 7, o 7 é divisível por 7, o 28 é divisível por 7 e o 553 é divisível por 7. Repara como é que diz, na reação em cadeia que tu vai gerando, né? Por causa disso. Eu acho bacaninha esse aqui, meio divertidinho. É trabalhoso para tu fazer no meio de uma prova, mas é bacana. Só tem que lembrar, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Tranquilo. Repetindo o que eu falei lá no começo. O ideal, gente, meu sonho assim de consumo seria dar o critério, explicar a regrinha e dizer por que ela funciona. Mas aí, eu tenho certeza que não seria produtiva a nossa aula. Foge dos meus princípios, assim, porque eu gosto de justificar tudo, mas eu acho que é uma fuga muito justificada. Eu prefiro que vocês usem esses critérios e saibam que tem, do que eu ir sair provando para vocês cada um deles e vocês ficarem no fim da aula, tá, sabe? Vai ser inútil. Então, ao invés de clarear, eu posso escurecer as ideias para vocês. Então, vamos lá. Peço que confiem em mim, que dá certo, tá? A gente viu até na calculadora esse número gigante aqui. Eu fiquei muito surpreso comigo mesmo. Vou jogar no... Não posso falar que vou jogar no bicho, porque é proibido, né? Não vou jogar no bicho, nem existe esse jogo. Mas vou anotar esse número aqui depois, o número da sorte. Ai. Tem uns exemplos ali, tá no material. Que eu fiz, ó, que bonitinho. Uma animação, ó. Quero destacar essa última linha, né? Sempre 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Sempre para saber se o número é divisível por 7, tá? Próximo critério, divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos, da direita, né, for divisível por 2. Por exemplo, 7.000 é divisível por 8, pois termina em 000. 56.104 é divisível por 8, pois 104, os 3 números aqui últimos, né, é divisível por 8. 61.112 é divisível por 8, pois os três últimos algarismos constituem um número
divisível por 8. 78.164 não é divisível por 8. Por quê? Porque 164 não é divisível por 8. E aí vem a pergunta: professor, como é que eu sei se o 164 é divisível por 8? Gente, montando a continha e testando. Não tem, tá? 164 dividido por 8. Reparem que minha letra aqui está mais feia que o normal. É que essa aqui é no mouse que eu tenho que usar, né? Então, essa tela não é touch. Então, isso aqui, peço a paciência para vocês. 2 vezes 8 dá 16. Fica 0. Baixa o 4. E aí não dá, né? Não vai dar um número inteiro. Então, por isso que eu sei que o 164 não é divisível por 8. Deu resto 4. O resto aqui foi igual a 4. Então, não é divisível por 8. O divisível por 8 tem esse inconveniente. Se for um número até o 999, vai no braço. Ou tu sabe que ele é divisível por 8. E os números maiores, de 4 algarismos em diante, aí tu olha para os 3 últimos e analisa só os 3 últimos. O critério de divisão... Aqui tranquilo, 8? Não tem muita frescura. O divisibilidade por 9 é muito parecido com o divisibilidade por 3. A diferença é que, lá no 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Aqui, a gente diz que um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Por exemplo, 2.871 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 18. E como 18 é divisível por 9, então 2.871 é divisível por 9. Reparem que o 3 e o 9, né, os divisíveis por 3 e por 9, a gente soma os algarismos. Então, estou querendo aqui justificar que é importantíssimo somar os algarismos, para vocês usarem a minha técnica ninja infalível de somar algarismos. Olha só, o 2.871. 2.871. 2 mais 7 dá 9, 8 mais 1 deu 9. Então, a soma é 9, realmente, tá? Quando vocês forem analisar os critérios de divisibilidade, uma dica que eu dou é assim: tu somou o caso do 2.871. Aí deu 10 mais 7, 17, mais 1 deu 18. Não para no 18. Dá um passinho a mais. 1 mais 8, 9. Se tu for até ter um número com um dígito só, fica mais tranquilo de tu entender que o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é 9. Aí fica mais tranquilo. Mas claro que tu tem que ir somando até fechar o 9 lá, um dígito só. Não é proibido parar aqui no 18. Não, pode parar aqui e dizer, 18 dá para dividir por 9, beleza. Só que daqui a pouco tu pega um número gigante que a soma vai dar 77. Aí tu vai ter que saber se o 77 é divisível por 9. Tranquilos até aqui? Beleza. Então, a gente viu os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e falta só o nosso querido 10. O 10, todos eu digo a mesma coisa, né? O 10 é o mais fácil, o 9 é o mais fácil, o 8 é chato, o 8 eu não acho mais fácil. Tu tem que saber que é os 3 últimos números, mas se tu não souber aqueles 3 números, tu vai ter que dividir. O 7 é legal, mais ou menos, tem 2 regrinhas para o 7. Aí tem o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1. Mas o 10 é meio intuitivo, assim. Um número natural é divisível por 10 quando terminar em 0. Pronto, só isso.